Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E mais um dia aqui no Poesias do Lar. Hoje é o resumão da semana, é a mensagem que fecha a semana. E eu queria falar para vocês, queria trazer hoje uma reflexão que mexeu muito comigo ontem, que é: quem sou eu quando não tem ninguém olhando? Quem é a Vanessa quando tá sozinha? E aí, depois que eu fiz essa pergunta, começaram a me vir várias cenas, fui lembrando de situações em que eu estava atuando. Geralmente, quando as pessoas estão me olhando, por exemplo, e eu estou fazendo exercício físico, eu sempre me empenho mais para mostrar, né? Ai, olha como ela faz, como ela tá forte, e várias outras coisas. Até mesmo, vocês já repararam isso? Quando você tá ali conversando com a sua família e tal, você tá ali solto, conversando, aí chega uma mensagem, ou o telefone toca e você atende, e você pega e faz uma outra voz, uma vozinha mais suave, assim. Então eu fui lembrando desses detalhezinhos ao longo do meu dia, coisas que eu faço, que é uma atuação. E aí eu falei, gente, é verdade. Quando eu não tô diante das pessoas, eu sou uma pessoa. Diante das pessoas, eu sou outra. É como se ser eu não fosse o suficiente. Eu tenho que exagerar alguma coisa, ou eu tenho que omitir outras coisas. E porque foi isso que a gente aprendeu, né, gente? A gente, desde pequena, a gente aprendeu e a gente aceitou e acatou, porque tem a nossa responsabilidade aí, né? Ninguém é vítima. Então eu resolvi acatar e aceitar isso. Que desde pequena a gente foi ensinado, então era uma lista antes de sair de casa, porque aí vai na casa do fulano, então você não pode falar não, você tem que aceitar o que a pessoa te oferece, porque é feio você não querer, ou é feio você pedir. Então a gente foi treinado a atuar, a performar, mas a gente aprendeu que a verdade é feio, que a verdade é indelicado, que a gente ser autêntico, a gente falar ali no momento que a gente está sentindo, e ser autêntico. Se a pessoa te oferece alguma coisa, você fala que você não quer, ou você realmente quer água, você pedir uma água, a gente aprendeu que isso é feio. Então, antes de sair de casa, quando a gente era criança, existia uma lista que era passada ali antes da gente sair, pra gente não dar vexame. Então, era tudo muito ensaiado. E a gente trouxe isso para nossa vida adulta, porque foi assim que a gente aprendeu e foi assim que a gente acatou, que a gente disse sim, é assim que tem que ser, e que a gente trouxe. Eu comecei a refletir sobre isso, de que sempre eu fui uma atriz diante das pessoas, de que poucas vezes eu fui eu, até aqui mesmo na minha casa, e que os momentos em que eu sou eu mesmo por inteiro é quando eu tô sozinha. Então, assim, eu tô deixando de expressar a minha personalidade, eu tô deixando de expressar a minha totalidade. Que incrível é a gente ser autêntico para querer ser aprovada, para querer ser aceita, para poder estar enquadrada dentro do que é certo, para poder estar adequada. Então, vocês já pararam para refletir isso? O tempo todo a gente está mentindo, o tempo todo a gente é uma farsa. Para vocês refletirem, para vocês sentirem, que vocês vão ver que é exatamente isso. Até a questão da voz, eu vejo que às vezes eu tô conversando, que eu falei para vocês, eu ligo aqui a câmera para falar, eu coloco uma vozinha mais suave, mais meiga, mais amigável, mas como que é a minha voz mesmo, o meu jeito mesmo, meu estilão mesmo? É quando eu tô ali solta, que eu não, né? E será que eu tô solta mesmo quando eu tô com o pessoal aqui de casa? Mesmo assim, eu ainda tô atuando. Ainda não tá eu por inteiro, eu senti ontem. Então é bom, de vez em quando, a gente fazer essas reflexões, a gente sentir, para que a gente possa viver a verdade e sair do mundo da atuação, do mundo das ideias, do adequado. Não que você vai ser uma pessoa mal educada, vai ser uma pessoa ríspida, não é isso. Existe um time entre ser educado e entre ser uma farsa. Eu percebi que muitas vezes eu estou sendo uma atriz, uma farsa. E como que eu vou acessar a minha vocação? Como que eu vou acessar
talentos, a minha caixinha de joias, que é a minha alma? Como que eu vou ter um contato mais intimista comigo mesma, com Deus, se eu minto o tempo todo, se eu não sou eu o tempo todo? Porque foi assim que eu aprendi, mas agora eu sou adulta e eu posso fazer diferente. Isso que é o legal, gente. Isso que é o interessante. Não é você ficar se culpando, ou você ficar se martirizando, ou murmurando. Ai, porque eu aprendi assim, porque minha mãe me ensinou, porque meu pai. E ficar... Não. É você perceber que você tem uma crença e você sabe que você pode fazer diferente. Essa é a chave da vida. Você tem esse poder de mudar. Você tem esse poder de olhar diferente, porque isso se chama autorresponsabilidade. Eu copiei essas coisas das outras pessoas porque eu achei que era legal. Então hoje, olhando tudo isso em mim, eu tenho a oportunidade de mudar. Quando eu ver que eu tô atuando, eu vou falar, opa, não é assim, essa não sou eu. E aí, cada vez mais eu vou ficando mais à vontade de ser eu e vou deixando de ter essa vaidade de querer ser aceita, de ficar preocupada ali com como é que tá ali o meu ibope com o outro. E isso é importante a gente ver, porque quanto mais verdadeiro, a gente aprendeu que se a gente for a gente por inteiro, a gente vai afastar as pessoas. E é exatamente o contrário. Quanto mais verdadeira você for, quanto menos você estiver atuando, mais autêntico. Por que a gente admirava as pessoas autênticas? Eu, pelo menos, sempre admirei Dercy Gonçalves, o Clodovil. Gente, eu amava assistir as entrevistas do Clodovil. Ele tinha um programa que eu gostava de assistir acho que era na Gazeta, se não me engano. Eu gostava de assistir porque o cara era autêntico, ele não tava nem aí. Ele não tava ali pra agradar ninguém, ele tava ali sendo ele, falando o que ele tava sentindo. E isso, gente, isso é a chave pra nossa felicidade, pra nossa paz, pra nossa alegria. É a gente ser a gente por inteiro. É falar não se é não de verdade. É você ter a tua voz normal aí. Você não precisa fazer uma vozinha de seda. Eu não vou atender, oi, o que é? O que foi? Não vou atender a pessoa assim, mas eu também não preciso fazer tanta florzinha. É simplesmente ser eu ali no momento e falar o que a gente tá sentindo com a voz que a gente tem, do jeito que a gente tem. Sabe, é tanta palhaçada, é tanta gracinha que a gente faz pros outros e pra gente mesmo, que a gente começa a ficar tão distante da nossa essência, que chega uma hora que a gente não sabe nem mais quem a gente é. Você não sabe mais o que você gosta, o que te alegra, você não sabe... Por isso que a gente não sabe dos nossos dons, das nossas vocações, do nosso talento. Como é que a gente vai saber se a gente tá o tempo todo atuando? Não tem como você acessar, se você tá ali com um manto, com uma máscara. Como que você vai acessar aí as suas coisas aí que são suas, a sua individualidade? Por isso que a gente tá sempre perdido, misturado, querendo saber do outro, porque a gente aqui não existe pra gente. Por que a gente não existe pra gente? Porque a gente não tá sendo a gente. A gente não se permite ser a gente. Porque a gente acha que se a gente for a gente, não é o suficiente. A gente acha que a gente vai afastar. A gente acha que é insuficiente. A gente acha que ser a gente é complicado. É um problema seríssimo, porque, sabe, se a gente mesmo vai gerar problema, porque a gente aprendeu assim. Mas tá na hora da gente ter um novo olhar sobre isso, da gente perceber que a nossa essência, que a nossa verdade é o que aproxima, é o que faz... É a solução para a maioria das coisas que a gente coloca aí como problema, que exatamente existem esses problemas, que não é problema, né? São só situações que existem exatamente pela essa fuga da gente mesmo, da gente achar que a gente é um erro, que se a gente se expressar por inteiro, a gente não vai ser aceito, a gente não... Sabe, essa formalidade, que na verdade não é uma formalidade, é um grande teatro, é um grande circo que a gente viveu até hoje para estar integrado. E querendo se integrar, é aí que a gente se afasta de tudo, de todos e da gente mesmo. E fica vivendo aí uma coisa vazia,
uma coisa vazia, sem alma, sem presença. E quando a gente vê uma pessoa assim, a gente se encanta e aí a gente fala que a gente é fã. Mas não é que você é fã daquela pessoa, é porque você tá se vendo nela. Essa pessoa tá mostrando pra você que a autenticidade que você rejeitou, porque você acha que ser autêntico é um problemaço. E não é. Então que nesse final de semana e nesse dia de hoje, você possa sentir isso e refletir sobre isso. Que ser você, que ser autêntico, que ser você soltinho, sem performance, é a melhor coisa. Que ser você por inteiro, sem atuação, sabe, que é a melhor coisa do mundo. E que nesse final de semana, quando você vê que você tá ali atuando, que você tá performando, que você dê aquela parada e fala, não, aqui não tô sendo eu por inteiro. E que você se permita ser você, falar realmente o que você tá sentindo. Eu também já reparei que às vezes eu tô contando uma história e eu dou uma aumentada. Isso é mentira, porque a história pela história é aquilo ali. Por que tem que incrementar? Por que tem que aumentar? Pra ficar legal? Pra ficar mais interessante? Pra eu ter mais atenção? Então assim, a gente tem essas pitadas de exagero ou de ocultar certas coisas da gente por achar que a gente é insuficiente, que a gente é um erro, que ser a gente mesmo ali, na essência, no tanto que a gente não tá bom. Eu tenho que exagerar ou eu tenho que diminuir. E não é isso. É sendo a gente de verdade ali, na quantidade exata que Deus fez, é que vai abrir os caminhos, é que vai conectar a gente com a gente em primeiro lugar, a gente com Deus e a gente com as outras pessoas. Que vocês possam refletir sobre isso e que eu e vocês também aí, que a gente possa estar cada vez mais na nossa originalidade, porque isso é sagrado, isso é uma coisa assim que a gente tem e que ninguém vai poder ter. E quando a gente acha que a gente não é bom o suficiente, a gente quer imitar alguém que a gente acha que é bom e a gente nunca é a gente por inteiro, então a gente nunca tem acesso às nossas coisas, a gente nunca é autêntico, a gente nunca é verdadeiro, a gente nunca é a gente, porque a gente acha que não tá bom. Então que a gente possa acessar aí as nossas caixinhas de joia, sendo autêntico, sendo original, que isso é ser feliz, isso é ter paz, você ficar em paz em ser você, em se expressar. Não só quando não tem ninguém olhando, mas diante das pessoas, diante do mundo, se assumir por inteiro, do jeitinho que você é. Porque a gente não tem defeito, a gente é feito só de qualidades. Aquilo que as pessoas falam que você é um defeito, não é um defeito. É o olhar dessa pessoa distorcido sobre ela mesma e aí ela enxerga isso como um defeito em você. Ser verdadeiro não é um defeito. Ser verdadeiro é você estar integrado com o universo, é você estar integrado com Deus, porque Deus é verdade. Então se você mente, você não está com Deus, você não está com nada. Você está num lugar ali, num oco, num vazio. Então para ser por inteiro, para viver por inteiro, para estar feliz, para estar preenchido, é necessário a verdade. E eu tô nessa. De ver, não para ficar me observando, para ficar me segurando, não, para eu enxergar realmente e no momento que eu ver que eu tô ali performando, que eu tô atuando, eu falo, opa, não, e vou me colocando. E isso é treino, no todo dia. Eu não treinei a me sabotar, a me diminuir, ou a exagerar para ser aceita. Então, a mesma coisa é no todo dia para ser eu cada vez mais autêntica, mais verdadeira, mais transparente. Porque isso é viver a vida divina, isso é viver a magia da vida. É a verdade. A verdade liberta, a verdade transforma e a verdade une, ela não separa. A gente tem que quebrar essa crença de que a verdade separa, não. A verdade une, integra, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana. Tchau!